Começamos secos ou fazemos brinde antes de um gajo começar? Depois, É o início. depois Ok. aquele início, há aqui uma conversa É só porque eu treta. estou aqui a aguentar para. Não, podes ver, vem. Já vou a meio, cara. Depois, se calhar, a mãe ainda vamos pedir. Não, algo. nós depois também temos que pedir. Não sei se já ouviste algum podcast, mas nós também pedimos. Sejam muito bem-vindos ao podcast oficial do Projeto Chicanegos. Na minha companhia já tenho, como tem sido habitual, o excelentíssimo doutor Nuno Sobrinho. Doutor. Hei de lá chegar, mas O calma. excelentíssimo doutor Marcelo Penas. E eles, juntamente com o nosso convidado, certamente alegram aqui o nosso podcast e trazem bastante conteúdo, que é o que nós queremos. O nosso convidado de hoje é... Eu não posso mandar sempre a mesma piada, não é? Que é uma pessoa com muita experiência e que vamos precisar no segundo podcast, nada disso, não é? Mas há uma pequena particularidade, dada a experiência do Jorge Poças, que eu aproveito de presente. Muito obrigado, Jorge, por teres, Viva. Obrigado, por teres Jorge. aceitado fazer parte aqui do nosso pequeno projeto e do nosso desafio. Obrigado. O Jorge tem uma experiência internacional e se eu tivesse que arranjar uma analogia, que eu gosto muito de arranjar analogia, para explicar o que é a experiência do Jorge, seria, se o Jorge fosse um camionista, nitidamente ele era um camionista de caminhões de tiro, dada a tua experiência internacional que tu tens. No centro da Europa. No centro da Europa. No centro da Europa. Isso aqui é a geografia de projetos. É um prazer enorme ter-te aqui, Jorge. Mais uma vez, muito obrigado. Um brinde a ti, Jorge. Já estou lá. Já estou só. Estava aqui a ver o teu currículo e já no longínquo ano de 1999 reparei que tens aqui um item de transferência de know-how. Trabalhaste na Philips há muitos anos Sim. e tens aqui uma participação num projeto de transferência de know-how de Eindhoven para Portugal. Não queres falar um bocadinho sobre isso? Visto que parece muito interessante e não é normal este tópico. Sim, foi de facto uma experiência muito rica, em que tive a oportunidade de estar meio ano no estrangeiro, a ganhar competências sobre aquilo que depois viria a fazer no meu trabalho, enfim, naquilo que se ia seguir. Metade deste tempo foi tempo passado em sala de aula, esta metade do tempo foi em Eindhoven, e a outra metade do tempo foi on the job training, que é assim que se diz, enfim, não sei dizer de outra maneira, em que estive a aplicar os conhecimentos que tinha adquirido, Ok. a fazer o trabalho, a executar o trabalho normalmente. Enfim, aí já não foi em Eindhoven, foi no centro de competências da minha unidade em particular, que era Remote Control, que foi na Bélgica, numa cidade chamada Louvain. Ok. Tu começaste a trabalhar na Philips, então. Foi o teu primeiro trabalho na Philips? Não, foi no Não, INEGI. o meu primeiro trabalho foi no INEGI. Não, trabalho a sério. Estou a brincar. Só no INEGI, está tudo ok. No INEGI também foi trabalho muito a sério e foi trabalho duro na parte da programação, na parte também da sincronização de um sistema laser com um computador para adquirir imagens. Na altura nós estávamos No ano em que não se falava nada disso ainda, não é? Sim, não se falava muito, mas na unidade onde eu estava inserido, aquilo já era algo relativamente normal. O tratamento das imagens por holografia laser, aquilo que nós fazíamos era o detectar defeitos, tipicamente em materiais compósitos, depois de ter dado aqui um impulso na peça, por forma a gerar alguma descontinuidade, que a gente depois pudesse captar numa imagem antes e numa imagem depois, que depois nós tratávamos, íamos ver qual era a diferença entre uma e outra para tentar descobrir onde é que estavam os defeitos. Foi uma experiência muito interessante essa, muito interessante mesmo. Enfim, e permitiu também, de alguma maneira, a minha primeira experiência profissional, embora estivesse ligado à faculdade, ao INEGI também. Sim, claro. Mas foi uma primeira abordagem profissional muito interessante. E tenho realmente boas memórias desse tempo, dos colegas com os quais eu trabalhei,
e com quem também aprendi bastante. Mas pronto, depois realmente a primeira experiência pós-faculdade, se quiserem chamar desta maneira, foi de facto na Philips, onde estive 7 anos ou 8 anos a desenvolver trabalho. A primeira parte, realmente, como tu disseste, neste processo de transferência de know-how, nós éramos 12 portugueses que estávamos nesse processo. E se vocês também quiserem uma analogia com os tempos de hoje, aquilo que nós vivemos em Eindhoven era muito parecido ao Big Brother dos dias de hoje. Estavam 12 portugueses lá no Bungalow Park, era onde a gente estava, e víamos todos em comunidade, todos quase a vigiarmos uns aos outros, a controlarmos uns aos outros, e foi a minha primeira experiência com um Big Brother. Foi nessa altura, mas foi também um momento em que serviu para criar laços de companheirismo grande com esses colegas e sobretudo aprender muito em Eindhoven e depois também no meu trabalho em Leuven. E depois foi transferir isso ou aplicar isso cá na fábrica em Portugal e crescer com a fábrica, crescer com essas experiências que vivi durante esse tempo. Quais foram as principais dificuldades de implementar know-how cá em Portugal? Serão as pessoas, processos? Eu não senti essas dificuldades, porque era uma coisa que a fábrica queria, era uma coisa que a fábrica desejava e, portanto, estava aberto aí o caminho para as coisas funcionarem corretamente e de facto, funcionaram corretamente. Eu não tive esse tipo de problemas. Não teve problemas de implementação e integração? E em termos de língua, era o inglês usado? Era o inglês o utilizado. Também por aí também foi uma experiência engraçada, porque, enfim, eu só tinha falado inglês na escola e eu não sabia de todo se era capaz, num contexto profissional, de me expressar, de conseguir comunicar em inglês. E também isso, como estava a dizer, foi uma experiência de crescimento muito grande e que me permitiu ganhar uma bagagem grande na língua, enfim, que continuo a aproveitar nos dias de hoje, que tenho necessidade de falar inglês, francês, espanhol, perceber alemão e também falar alemão, português, é o que calha, é o que vem à mão para falar. Do lado da equipa que estava na Holanda, como é que eles viam essa transferência de competências? Algum receio, naturalidade? Já tinha dito que era algo que a empresa realmente queria, portanto é algo que veio de cima. Mas a empresa que queria, ou a empresa em Portugal que queria, ou a casa-mãe queria, ou toda a gente queria? Era toda a gente queria, toda a gente queria, sim. Estava toda a gente muito alinhada com isso. Então nunca tiveste conflitos com as equipas da Holanda, nem nada disso? Nada. Se calhar significava crescimento, não é? Era crescimento, sim. Expansão. Sim, crescimento e expansão para todos os lados, sim. E, por exemplo, aqui em Portugal, isso obrigou a que se reorganizasse as equipas, a que se desse formação às equipas? Como é que isso funcionou com as equipas em Portugal? No meu caso, eu acabei por formar uma pequena equipa em que nessa altura nós estávamos ligados à parte da gestão da qualidade de projeto. Foi essa a minha primeira função, a qualidade de projeto, que lá na Philips se chamava Release. Foi conseguir construir uma equipa, conseguir também depois passar os conhecimentos que eu tinha adquirido a essa equipa e foi um processo muito interessante de crescimento, porque aí realmente eu tive a oportunidade de liderar uma equipa e essa equipa também ela era bastante heterogénea. Okay. Tinha gente mais nova do que eu, mas também tinha pessoas que eram muito mais velhas que eu, e o mais velhas era do nível de ser da idade dos meus pais. E foi realmente desafio, né? foi um desafio grande e foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência... Tu consideras que essa foi a tua primeira experiência como gestor de projeto? Se tivéssemos que dizer assim, qual é que foi a tua primeira experiência como gestor de projeto? Começar logo assim com uma equipa também deve ter sido difícil. Se tu quiseres, a experiência oficial, não foi aí. A experiência oficial acabou por acontecer muito mais tarde. Mas sim, tu podes olhar para tudo isso como aconteceu, como um projeto.
o ter que lidar com os stakeholders, o ter que lidar com as expectativas deles, o ter que entregar coisas, o ter que construir os planeamentos para conseguir atingir os objetivos no tempo e nos custos que estavam previstos. Sim, tudo isso foi uma gestão de projeto. Embora não se chamasse isso, Certo, de facto. certo. Sim. Certo? Desculpem, estava ocupado com a minha cerveja. Não, e Desculpa, desfruta. Jorge, este silêncio de rádio. Desfruta da tua Estou aqui tosta, que a comer realmente... a minha tosta que Queres está que eu incrível. brinque, Alguém- vais fazer um Queres eu brinque? O que vale é que na pós-edição nós temos aí uma equipa de 20 gajos a trabalhar nisto. Claro. Põem aqui o Esse silêncio awkward. podcast. Nós temos um dos melhores engenheiros de som do Porto a trabalhar connosco. Pelo menos é prestar o material. Ok. Mas se quiseres, Marcelo e Nuno e Tiago, a questão de gerir a equipa nessa altura foi algo que eu aproveitei muito até aos dias de hoje. Podes nos dar umas dicas? Sim, Para sim. iniciantes como nós? Acho que somos todos sempre iniciantes nisso, porque há sempre desafios novos que nos aparecem com as pessoas que nos aparecem à frente, Exatamente. com os nossos diferentes interlocutores. Não há duas pessoas iguais. E eu recordo aí com muito carinho dessa altura, precisamente o colega que era muito mais velho que eu. E então era curioso, porque uma pessoa com 25 anos ou 26, enfim, não me recordo exatamente quanto é que tinha nessa altura, mas ter que estar a liderar alguém que tinha 50 e muitos, quase 60 anos. E alguém que tinha sido chefe de uma secção da produção. Portanto, não era fácil conseguir gerir esse colega. Mas foi através de eu ouvir muito, de perceber muito aquilo que ele queria, que acabei por levá-lo a concretizar o trabalho que ele tinha que concretizar. Para vos dar uma ideia, todas as vezes que eu ia falar com o colega, eu gastava sempre, pelo menos, e digo isto literalmente sem qualquer tipo de floreado aqui nisto, gastava 45 minutos só a ouvir o colega, as preocupações dele, tudo que se tinha passado, até a revolta dele por se ver naquela situação em que estava, e só depois no final é que ele me dizia: ó Jorge, olha, eu sei que isto não é nada consigo, mas olha, eu precisava aqui de falar, precisava desabafar, olha, diga-me lá o que é que vinha aqui pedir-me, porque nós dois estávamos em espaços físicos diferentes, apesar de trabalharmos os dois para o mesmo serviço. Exatamente. Portanto, não estávamos em contacto como estamos aqui frente a frente. Portanto, havia esta necessidade maior de quase de desabafar do colega para comigo. Mas o certo é que o ter aprendido que o colega precisava de falar, precisava de desabafar, antes de estar receptivo a ouvir aquilo que era preciso ele executar, ajudou-me a perceber que nem sempre a gente pode chegar com as ganas de dizer: olha, eu quero que tu me faças isto, quero que tu me faças aquilo, agora e já. Não, às vezes é preciso a gente também acalmar, ouvir, dar tempo, perceber, entender, dar também tempo à outra parte de assimilar aquilo que precisa fazer para efetivamente o efetuar. Na realidade, até vejo aí duas grandes vantagens, não é? Primeiro, consegues criar uma grande base de confiança com a pessoa, não é? Empatia. Ou seja, empatia, confiança, lá está. E, ao mesmo tempo, permite perceber melhor a pessoa, certo? Ou seja, Sim. quando tu às vezes, se calhar, falavas com essa pessoa e essa pessoa até te poderia responder torto ou poderia não estar com a sua maior boa disposição, isso também te ajudava a compreender essas fases. Sim. Dá a experiência que tens, obviamente, e se calhar hoje, há quanto tempo é que foi mais ou menos essa situação? Há 20 anos. Há 20 anos, sim. É isso, ou seja, 20 anos depois, 20 anos depois, como é que tu vês a importância de ser, de certa forma, se calhar psicólogo não é a palavra correta, mas o saber de ouvir na gestão de um projeto? É fundamental nós percebermos e ouvirmos, entendermos toda a gente que faz parte do projeto. E voltando novamente às equipas, e vocês já ouviram falar deste colega,
Eu tenho um colega que trabalha noutra unidade, noutro país, da minha fábrica atual. E, Quem? O francês? O famoso francês? E ele tem uma personalidade bastante peculiar e completamente diferente, mas completamente disparo de todos os meus colegas. Inicialmente, se calhar também levado pelo ímpeto de não entender porque é que ele reagia àquilo daquela maneira, e eu achava que aquilo era pessoal, era comigo, mas fui dando tempo ao tempo e acabei por perceber que aquilo não tinha nada a ver comigo. Na verdade não tinha a ver com nenhum colega, não tem a ver com nenhum colega, tem a ver com a maneira dele ser. E então estar atento, perceber como é que as pessoas funcionam, é de facto importante para quem gera o projeto, porque é a única maneira que a gente tem para chegar às pessoas, perceber como é que elas são, perceber como é que elas agem, perceber como é que elas tomam as ações, mas para isso nós precisamos de tempo, nós precisamos de deixar as pessoas serem quem elas são. Com este meu colega atual, por exemplo, eu percebi que sempre que ele me escreve um e-mail agressivo, que eu inicialmente tomava como sendo algo pessoal, eu comecei a perceber que havia ali uma história por trás. E comecei a perceber que o colega me estava a dizer: eu tenho um problema. Okay. E eu não sei como é que o hei de resolver. E a única maneira que eu tenho de dizer que tenho um problema, porque eu não consigo admitir que tenho um problema, é ser agressivo. Okay. Portanto, é fundamental nós conhecermos, é fundamental nós percebermos como é que a nossa equipa é individualmente, para conseguirmos agir junto dessas pessoas e conseguirmos agir de uma maneira eficaz para o projeto ser levado a bom porto. Pegando aí um bocado nesse assunto, se calhar vou fazer aqui uma pergunta um bocado tricky, até porque eu também não faço a mínima ideia como é que eu responderia a esta pergunta. Imagina que tens duas pessoas a fazer exatamente, a usar as mesmas estratégias de gestão emocional de pessoas, ou seja, tu aplicaste isso com o teu grande amigo francês. Imagina que o teu grande amigo francês também estava a aplicar estas mesmas técnicas. Quando digo técnicas, é ter esses cuidados. Achas que isso ajuda no projeto? Achas que coloca duas pessoas ao mesmo nível e que o resultado é positivo? Ou por estarem ao mesmo nível acabam por se defender, entre aspas, um do outro? Uma das minhas grandes paixões é perceber como é que nós comunicamos, como é que o fazemos, e eu faço, enfim, por paixão, também por necessidade, porque é necessário realmente nós percebermos como é que nós comunicamos enquanto pessoas, enquanto seres individuais. Eu tenho uma maneira, o Tiago tem outra, eu não tenho outra, a Marcela tem outra, o meu colega francês tem outra maneira de comunicar. E quanto melhor nós percebermos como é que nós comunicamos, isto é, respondendo à pergunta do Tiago, quanto mais nós percebermos sobre comunicação, mais nos ajuda a conseguirmos passar a nossa mensagem, seja ela qual for. Seja uma mensagem para executar uma tarefa, seja uma mensagem de passar uma informação, seja o que for. Portanto, é fundamental nós dominarmos as ferramentas de comunicação e perceber como é que a comunicação se estabelece. Então, desculpa, posso, Tiago? Sim, eu vou dar um Tu achas que nós devemos comunicar de maneira diferente para pessoas diferentes? Ou seja, adaptar o nosso estilo de comunicação à pessoa que está ao nosso interlocutor? Sim, e consoante também aquilo que queremos que essa pessoa venha a executar. Sim, claramente que sim. Eu também concordo, mas queria tentar refutar aqui esta teoria também para validar, tentar refutar e não conseguir. Se quiseres, Marcelo, Abre a discussão, abre a discussão. eu também acho que nós o fazemos de uma maneira Eu acho que inconsciente. fazemos, mas acho que há pessoas que não o fazem. Já lidei com... O que é? Chapa-sete? É tudo sim, igual? pessoas que são... Se calhar é high level, não é? Não diria que sim. Normalmente são pessoas que estão no nível acima e que tratam as outras pessoas mais ou menos da mesma forma. Pronto, pode ser uma forma mais direta, não é? Tu podes dizer a mesma coisa de uma forma mais direta ou menos direta. E eu acho que às vezes dar feedback mais direto também ajuda as pessoas a crescer.
Como é que, não sei se fiz entender a minha questão, mas sabes que estás a trabalhar com uma pessoa que não encaixa tão bem uma crítica ou outra. Sim. E tu geres ali a coisa, vais comunicando, dizendo coisas, passando a informação de uma forma mais soft. Não achas que às vezes deves ser um bocadinho mais direto também para a pessoa cair na real? Sim, quando eu estava a dizer o perceber como é que comunicamos, não estava aqui a falar da maneira como passamos a mensagem, isto é, ou também estava a falar disso. Nós podemos passar a mensagem de uma maneira mais soft, como tu estavas a dizer, mas também podemos passar a mensagem de uma maneira mais assertiva. Mas para isso nós precisamos perceber qual é o contexto, precisamos perceber se a pessoa também está receptiva a que nós passemos uma mensagem mais assertiva ou não. Nós temos que, enquanto gestores de projeto, conseguir ler quem está do outro lado para perceber se a técnica que nós queremos usar vai ser eficaz ou não vai ser eficaz. Então tu dirias que é tão importante a pessoa com quem estás a falar como o contexto em que está e qual é o tipo de mensagem que queres passar, é isso? Sim. Um dos maiores desafios para mim, nesse sentido, é quando a equipa é grande. Ou seja, tens a mesma mensagem tem que passar para 10 pessoas e essas 10 pessoas são todas diferentes. Prepara-se uma mensagem para cada pessoa ou tenta-se uma para as 10, enquanto equipa? Tipicamente, Tiago, eu aí, aquilo que eu faço é as reuniões com a equipa e passar a mensagem para a equipa toda ao mesmo tempo e depois, se for preciso, então aí sim ir individualmente com cada pessoa da equipa. Mas para todos estarem ao mesmo nível, eu prefiro passar tudo de uma vez só a todos. A não ser que seja uma mensagem que especificamente só diga respeito a uma pessoa, então aí sim, só essa pessoa. E relativamente à escrita e à palavra, oral, escrita e oral, tu notas tu notas aí uma grande diferença na forma como as pessoas recebem a mensagem? É claro que porque quando uma pessoa escreve, a mesma pessoa recebe a mensagem, ou diferentes pessoas recebem a mensagem de diferentes maneiras. Como é que tu geres esse cuidado? Como? A pergunta é como? Eu também tendo a adaptar a mensagem consoante o interlocutor, mas também me dou conta que a mensagem escrita é mais facilmente mal interpretada do que a mensagem oral. É um ponto de exclamação a mais, Exatamente. um ponto final a menos. Exatamente. Mais smile, menos smile. Mais smile, não sou embora vocês ficassem surpreendidos, se calhar, com o poder dos smiles. O smile é poderoso. Às vezes consegues desbloquear uma quantidade imensa de coisas. Eu tenho passado por isso imensas vezes na minha vida. É curioso. Eu vou ser muito sincero, eu tenho tentado aprender e agora já uso, a usar os smiles como ferramenta para que as pessoas me compreendam. A verdade é que é realmente uma ferramenta poderosa. E agora, à parte que não tem nada a ver com o que estamos a falar. Okay. Não, eu não sabia, os smiles, isso existe uma comissão que reúne as grandes empresas tecnológicas do mundo, neste caso Microsoft, Apple, Google, as coisas todas, e eles é que decidem quais são os smiles que são lançados. E esse pormenor, eles têm que ter cuidado ao ponto de o tipo de smile que vão pôr, tipo, vão lançar uma bandeira, por exemplo, de um país qualquer. Mas já não há de todos? Isto foi um processo de evolução, ou seja, ao longo dos anos eles têm vindo a lançar cada vez mais smiles e têm que ter esse cuidado. Por exemplo, as cores a cor da pele, mesmo quando às vezes falamos de... Atenção, isto não tem nada a ver, só mesmo à parte, mas... É para passar à frente aqui nesta parte. Avança em um minuto. Avança em um minuto, nós vamos falar de smiles. Não, mas achei isso muito interessante. Isso bate com aquilo que estamos a falar. Ou seja, quando a gente tem uma mensagem escrita, realmente pode perder o conteúdo. Ou o conteúdo da mensagem pode-se perder por ser interpretado de uma forma muito emotiva. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Ou seja, perde-se a mensagem e fica-se com o lado emocional. Perde-se o conteúdo e fica à forma. Então eu acredito que hoje em dia e no futuro, e principalmente com as novas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, quando digo novas de idade, eu acho que é realmente um desafio aprender a trabalhar com os smiles como forma de passar a mensagem. Acredito. Não sei se
Sim, sim. Embora eu, para os clientes, não passe smiles. Às vezes dá vontade de mandar uns menos simpáticos. Para os clientes não, mas para os teus stakeholders fora de Portugal, por exemplo, eu trabalho mais com fora de Portugal e eles também usam smiles. Sim, mas para clientes não é normal eu usar isso. Para clientes, certo. Mas para os... Eu não tenho esse apelo Sim. para clientes. Antes, só mais uma pergunta. Então, pergunta nem é bem pergunta, é só uma afirmação. Vocês acham que, por exemplo, enviar o áudio através do WhatsApp, acham uma boa ferramenta de comunicação a nível de Entre empresa? equipa, sim. Entre equipa? Eu também acho que sim. Também acredito que sim. Sim, Acho que é uma forma de se transmitir a mensagem com o tom que queremos transmitir e nós próprios podemos ouvir o que é que Sim, estamos a dizer sim. e da forma que estamos a dizer. Eu acho Não que sei se o time já está preparado para isso, não é? o Teams, por acaso, não tem esse Eu trabalho com Teams. também não sei. Com Teams, mas ainda não tenho. E tenho a ligação de telemóvel, mas não sei. Por acaso tem que ser. Então, olha, vamos fazer aqui um brinde. Um brinde não, temos que esperar um bocadinho, não é? Já Já pediste? pediste, então o Nuno já foi pedir. Mas podemos aproveitar para aquela pergunta. Pergunta bónus? Não, o jogo que o Marcelo costuma fazer. É uma pergunta rápida, isso é do fim. Não é pergunta rápida. Nós, por acaso, com o Eduardo esquecemos. Será que me permite? Eu lembro-me aqui de algo também que acho relevante e eu tenho necessidade de trabalhar com colegas em diversos países. Um desses países é a Turquia. E também foi uma experiência muito engraçada o perceber como é que os colegas na Turquia funcionam e o que é que a gente tem que fazer de eventualmente diferente para chegar a bom porto com eles, quer seja colegas, quer seja clientes, porque eu tenho lá colegas e tenho lá clientes. E, portanto, isto só para voltar ao tema da comunicação, que eu acho realmente algo extremamente importante e muito relevante enquanto gestor de projeto, de dominar de uma forma competente essa ferramenta. Pronto, já temos aqui os nossos finos. Existe aqui um pequeno jogo que é a todos os nossos ouvintes que estiveram a ouvir até agora. O jogo! Já percebi que era esse. Ai, o jogo! Queres terminar tu? Não, dá-te. Agora faço uso. Que medo! Todos os nossos ouvintes que ouviram até aqui, mandem uma mensagem ao Jorge pelo LinkedIn. Sim, Que ele paga-vos um café. Uma vida no máximo até 13 euros para quem não gosta de café. Mas a tomar cafés caros, 13 euros. Se for ali no Majestic, se calhar. Mas ali ao Yetman, se calhar é 3 euros. Será que já alguém mandou mensagem a alguns dos nossos ouvintes anteriores? Não me parece. Vou criar uma conta de LinkedIn só para fazer isso. Então vamos fazer aqui um brinde. Olha, vai Um brinde aqui à comunicação, aos emojis, a ti, Jorge. A nós todos. Estamos aqui com esta musiquinha agradável, já ouvimos Rui Veloso, já ouvimos João Pedro Paes. Este podcast cada vez está a ficar melhor. Ou não. Com essas afirmações assim a meio, não sei.